Muito bom dia, sejam bem-vindos ao webinar sobre o impacto da transição climática na economia e na sociedade, este que é o segundo de um ciclo de debates em que tentaremos clarificar o novo instrumento de recuperação económica a nível europeu, o Next Generation EU, e outras oportunidades a nível de fundos europeus que possam existir para o setor privado e público. Durante a próxima hora vamos debater esta dimensão da transição climática, que é estruturante no PRR português. Antes, começo por cumprimentar e apresentar os oradores com quem contamos hoje. Pedro Amaral Jorge, Presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, APREN. Muito bem-vindo. Bom dia. A APREN representa mais de 90% do total da potência instalada de fontes de produção de eletricidade renovável em Portugal. Temos também Hugo Santos Ferreira, Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, API. Bom dia, Hugo, bem-vindo. Para termos a noção, a API tem um volume de investimentos associados que representa anualmente 15% do PIB nacional. Temos também Paulo Reis, Diretor-Geral da EFI Group, a empresa que é líder na gestão da inovação e na captação de investimento. Vamos debater a transição climática durante a próxima hora. No final, teremos a oportunidade de responder às questões que forem surgindo ao longo da conversa. Para tal, basta que quem nos ouve e quem nos vê escreva no chat a pergunta e a quem se dirige, para nós depois podermos colocar. Tentaremos responder às questões que surgirem. Se houver alguma que ficar por responder, também arranjaremos forma de receberem essa informação. Daria agora início ao debate, colocando duas questões a Pedro Amaral Jorge, começando pela questão das energias renováveis, que é um tema forte do Plano de Recuperação e de Resiliência e que tem unido o Governo e empresas no mesmo caminho de conseguir um planeta mais limpo, mais verde, menos poluição e usando os recursos naturais renováveis. Começava por lhe perguntar de que forma é que a APREN tem atuado e quais os temas do setor das energias renováveis que defendem como estratégicos. Bom, muito obrigado uma vez mais pelo convite para estar aqui e cumprimentar os meus colegas de painel e cumprimentar a moderadora e agradecer-lhe a pergunta. Incentivo as pessoas a colocarem questões, porque isto, quando tem interatividade com o público, é sempre um bocadinho mais interessante. Mas fazer aqui um enquadramento rápido. A APREN é uma associação, portanto, nacional e atua e representa os seus associados em território nacional, mas ao contrário de outras associações europeias, é multitecnológica, ou seja, nós representamos eólico, hídrico, solar, geotérmico, pequenas centrais hídricas, grandes centrais hídricas, eólico onshore, offshore, e portanto cobrimos todo o espectro tecnológico. Isto é fácil de justificar porque, tendo Portugal a dimensão que tem e sendo nós uma associação de produtores de eletricidade renovável e agora os complementos que hão de surgir, que será o hidrogênio renovável verde e também os sistemas de armazenamento de apoio à produção, nós temos uma atuação multitecnológica em termos nacionais e esses 90% de representatividade nacional representam 15 gigawatt de potência instalada em Portugal. Nós defendemos não só os grandes produtores, como também os pequenos produtores, na ótica dos autoconsumos individuais e coletivos e também agora no fomento às comunidades de energia renovável, sejam elas para efeito residencial, efeito comercial ou efeito industrial, e atuamos essencialmente em 5 pilares. Temos uma interação muito próxima e direta e cooperante com a tutela e também com o Parlamento, na explicação que tentamos dar sempre baseada em factos e naquilo que é a nossa racionalidade face à transposição de toda esta economia em linha com o Green Deal para uma economia descarbonizada e, portanto, fazemos essa primeira interação com a tutela e com o Parlamento Nacional. Temos interação também com as organizações governamentais nacionais e, nomeadamente, aquelas que estão sempre afetas ao licenciamento dos projetos de centrais eletroprodutoras, de centrais de produção de hidrogênio verde ou de centrais de armazenamento de energia, nomeadamente e representando apenas as mais determinantes, a Direção-Geral de Energia e Geologia, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto para a Conservação Nacional das Florestas, portanto, toda a arquitetura de entidades que se tem que pronunciar em fase de licenciamento do projeto, nós também interagimos. E, obviamente, temos uma interação importante com os nossos representantes do Parlamento Europeu e com as direções-gerais também da Comissão Europeia, nomeadamente a da concorrência, a da energia, a da taxação,
de forma a que tenhamos aqui um enquadramento alinhado com a Europa e também harmónico nas multidimensões que isto vai implicar. E, obviamente, também temos uma interação com o tecido empresarial nacional, sendo que um dos desígnios que a APREN tem é minimizar os custos da eletricidade e de outras fontes de energia renovável à cidadania, aos consumidores, e nestes consumidores ter uma preocupação muito grande com a competitividade das empresas nacionais e do tecido industrial nacional. Obviamente interagimos com os municípios porque todo este painel e todas estas metas e a implementação de toda esta potência renovável é feita no território, não é feita no terreiro do passo, e, portanto, a cooperação com os municípios e a obtenção da sua anuência e também de mecanismos de alinhamento é fundamental. E, obviamente, temos uma interação com as nossas associações congêneres nacionais, as complementares, e, como disse há pouco, com as europeias também, porque nós estamos integrados numa rede de agências europeias. Posso-lhe referir, fazemos parte da Wind Europe, da Solar Power Europe, da Hydrogen Europe, da Storage Europe, para termos aqui toda uma integração e não estejamos fora daquilo que são as melhores práticas e mais próximas da implementação. E, obviamente, depois deste modo de atuação, o que é que nós andamos a defender? 3 coisas muito básicas. A neutralidade climática em 2050 ou antes, contra um conjunto de discursos que ouço que é perfeitamente irracional deixarmos produzir eletricidade a carvão. Eu percebo que as pessoas possam ter alguma ligação ao passado, mas esta não faz sentido nenhum porque não tem nenhuma externalidade positiva. Defendemos que essa neutralidade climática seja alcançada com o envolvimento das pessoas, não deixando ninguém para trás e trazendo competitividade à economia, e obviamente defendemos a descarbonização integral do setor energético. Esta descarbonização integral do setor energético refere-se àquilo que é a produção de eletricidade, mas também a produção de hidrogênio verde, que no fundo é uma forma indireta de eletrificação. E deixar aqui só uma nota, antes de concluir, que nós temos a expectativa de acompanhar todas as tendências mundiais, de reduzir aquele palavrão chamado Levelized Cost of Electricity e o Levelized Cost of Hydrogen. E, portanto, nós trabalhamos no sentido de tornar Portugal sempre mais competitivo, mantendo um equilíbrio que é importante, que é a atratividade do país para o investimento estrangeiro, porque toda esta transição energética vai ter que ser feita com investimento do setor privado, e também ter a certeza que conseguimos reduzir ao máximo os custos de produção de eletricidade e os custos de produção de hidrogênio verde, por forma a que as nossas indústrias e empresas que têm na sua incorporação de custos eletricidade e outros combustíveis também se possam estar dotadas de competitividade nessas matérias-primas ou nesses insumos. E, obviamente, para complementar, defendemos que a mobilidade elétrica renovável, sendo ela elétrica direta ou indireta, também deve estar enquadrada, e certamente que defendemos esta nova estratégia do ano passado da produção de hidrogênio verde em Portugal. E, como dizem os ingleses, in a nutshell, este é o enquadramento daquilo que nós defendemos e a forma como atuamos. Mencionou a questão da redução dos custos e da competitividade, que depois certamente que afetaria o tecido económico português. Pergunto-lhe que expectativas e que desafios é que identifica relativamente ao futuro das energias renováveis e se o hidrogênio, como mencionou, poderá ser uma energia inovadora que otimize setores estratégicos da nossa economia. Bom, essa é uma pergunta importante e eu vou tentar dividir isto em 2 formas. Primeiro, as expectativas. E as expectativas que nós temos estão completamente alinhadas com aquilo que a Europa começou a ter em 2017 com a criação do pacote limpo de energia e que nós tínhamos algum receio também como é que os Estados Unidos se iriam posicionar até ao resultado das eleições presidenciais americanas e, ao que parece, felizmente, as coisas correram positivamente, no meu entendimento, e, portanto, temos um presidente americano que está completamente pró-renovável e já afirmou publicamente, e que tem documentos sobre isso, que quer descarbonizar o sistema eletroprodutor americano até 2035. Ora, o que é que são as expectativas que eu tenho neste nosso pequeno espaço que é Portugal, mas que é um pequeno espaço, mas pode ter importância de muitos testes e de muitas experiências que podem vir a favorecer não só o tecido nacional empresarial e também os cidadãos e os consumidores de energia, como também ter alguns impactos em termos europeus de melhores práticas. Portanto, o que nós temos a expectativa é que as metas que estão no Plano Nacional de Energia e Clima sejam cumpridas. E elas, em dimensões macro, são
que o consumo de energia final seja 47% a partir de fontes renováveis, que a eficiência energética consiga efetivamente alcançar os 35% de melhoria como face a 2005 e que consigamos reduzir as emissões também com base em 2005 em no mínimo 55%. Nós temos um intervalo de 45 a 55, mas o Parlamento Europeu já ratificou que a média europeia de redução de emissões é de 55%, portanto Portugal terá que contribuir no mínimo com 55% ou mais. Obviamente que defendemos que essas metas dos 47% de consumo de energia renovável e da meta de eficiência energética tenha a contribuição do setor eletroprodutor e, portanto, nós esperamos que os 80% de incorporação de eletricidade renovável em 2030 seja o mínimo que nós consigamos e que isso traga o eólico, o hídrico, o solar, a geotermia e todas as outras fontes renováveis, inclusivamente o offshore, tendo em conta que o windfloat começa a ter ganhos de economias de escala. Portanto, já poderemos ter eólico offshore também em Portugal. E, portanto, dentro do Plano Nacional de Energia e Clima, estas são as expectativas que nós temos. Também temos a expectativa que as metas que foram identificadas e definidas na Estratégia Nacional do Hidrogênio, nomeadamente dos 2,5 gigawatts de eletrolisadores que têm que ser instalados, também seja alcançada e que a correspondente potência eólica necessária, portanto, potência renovável necessária, a eólica e solar e híbrida, também consiga ser alcançada. Como dizemos nós neste nosso setor energético, o quilowatt-hora mais barato e mais eficiente e menos poluente é aquele que não precisa de ser produzido e, obviamente, nós estamos completamente em linha com todas as medidas de aumento da eficiência energética, seja ela através do comportamento passivo dos edifícios, porque isso gera uma empregabilidade representativa para Portugal, quer através das alternativas de, no fundo, appliances, perdoem-me aqui o anglicismo, de trocar caldeiras a gás por caldeiras elétricas, trocar outros sistemas por bomba de calor e, portanto, nós temos a expectativa que a eletrificação direta dos consumos e a indireta, através do hidrogênio verde, estejam em linha com aquilo que temos definido hoje e quando chegarmos a 2030 tenhamos a possibilidade e consigamos alcançar as metas em linha com os objetivos e tenhamos conseguido implementar toda essa potência renovável. Obviamente, estamos muito atentos, para além da eletrificação indireta através do hidrogênio verde, à questão do armazenamento, porque com a incorporação de eletricidade renovável, com muita variabilidade, mas previsibilidade, precisamos de armazenar energia quando ela está disponível e depois colocá-la quando ela não está disponível e, portanto, o sistema elétrico, o sistema energético ibérico vai ter uma componente representativa de armazenamento. Também contamos que tenhamos sistemas para ter flexibilidade da procura e da produção e que os eletroprodutor e os produtores independentes de eletricidade também possam participar no serviço do sistema. E temos as expectativas que a mobilidade elétrica seja, no mínimo, aquela dos 25% em termos de fontes renováveis, seja ela elétrica direta ou indireta, ou seja, baterias ou hidrogênio. E temos também uma expectativa muito grande, é que todo este aumento de potência e captação de energia, de investimento estrangeiro, permita dinamizar o país em termos de crescimento do PIB e consigamos as tais reduções dos preços de eletricidade com as inerentes vantagens que falámos há pouco. O que é que são os desafios que temos aqui em cima da mesa? O primeiro é o processo de licenciamento de todos estes sistemas eletroprodutores e dos sistemas de produção de hidrogênio verde. Vamos ter que adequar pacotes legislativos para que isto possa ser feito em linha com a Diretiva das Renováveis, que diz que no máximo terão que ser 3 anos e, portanto, os países europeus, os Estados-membros, têm que simplificar todos os seus processos de licenciamento para que isto aconteça. Vamos ter que adequar a rede elétrica de serviço público e vamos ter que expandir. O que eu quero dizer é que não é só investimento em, entre aspas, cabos, em hardware, é preciso investir muito em software, porque vamos passar a ter um sistema elétrico absolutamente capilarizado e bidirecional. Ou seja, eu, enquanto consumidor de eletricidade, ou qualquer um de vós, pode decidir por ter sistemas de autoconsumo e a uma determinada hora do dia está a armazenar energia, ou outra está a vender e na outra está a comprar. E o sistema tem que ser capaz de ler isto em tempo real. Portanto, a expansão e a adequação da RESP é um outro desafio. E depois temos 3 desafios que temos que integrar aqui no sistema de equações. Temos que manter a preservação ambiental, porque todos nós estamos em linha com a proteção ambiental, e temos que incorporar também as novas diretrizes da Diretiva Europeia no que se refere à preservação da biodiversidade e ao restauro dos ecossistemas integrados também com as instalações de potência renovável.
Temos também como desafios manter todo este sistema elétrico equilibrado entre a oferta e a procura, e como eu referi há pouco, com todas as ferramentas que estão à disposição, a produção centralizada e distribuída, os sistemas de armazenamento e a flexibilidade da procura e da produção. Terminando com duas notas importantes que me perguntou. Nós temos aqui um trio importante, que é a eficiência energética, a potência renovável elétrica e a produção de hidrogênio verde. E a pergunta que me fez, se eu considero que o hidrogênio verde será uma energia inovadora e que permite otimizar, a resposta é sim. E como eu referi há pouco, vou fazer aqui um resumo. A potência renovável permite distribuir e capilarizar os centros eletroprodutores ao longo de todo o país, portanto é muito mais democrática na oportunidade dos municípios participarem e do desenvolvimento das economias locais. E, portanto, se nós conseguirmos fazer isto de forma coordenada e conseguirmos reduzir os custos de produção de eletricidade e os custos de produção de hidrogênio verde, e com isto captarmos investimento direto estrangeiro e nacional, vamos criar aqui um círculo económico virtuoso. A eletricidade renovável e o hidrogênio verde têm uma vantagem muito importante. Como não têm custos variáveis praticamente, à medida que a economia for crescendo e houver inflação, a percentagem da componente do custo, como não está sujeita à inflação na sua totalidade, vai se tornando cada vez mais competitiva. Portanto, até do ponto de vista da competitividade para as indústrias e para as empresas, isto é relevante. E, obviamente, nós temos aqui, do hidrogênio verde, duas coisas importantes. A Península Ibérica e Portugal têm um mix de potência renovável entre vento, água e sol que permite, efetivamente, complementar e aumentar o chamado load factor, que são o número de horas de funcionamento dos eletrolisadores, reduzindo a ociosidade do ativo e, portanto, reduzindo os custos de produção de hidrogênio. E tem também os chamados Levelized Cost of Electricity, e como se viu nos leilões do ano passado e se viu nos leilões em Espanha, agora aqui na casa dos 30 euros por megawatt-hora, o que torna o hidrogênio verde uma possibilidade muito real, uma oportunidade muito real de atrair investimento direto para o setor. Uma externalidade positiva, para além da ambiental e das outras que já foram referidas, é o facto de nós virmos a conseguir atrair toda uma outra gama de investimentos, ou um outro portfólio de investimentos, a empresas que estão fora do espaço europeu, que com o Green Deal vão ter taxação de carbono à entrada, e a Ibéria, e nomeadamente Portugal, pode ser um polo muito atrativo para a captação de investimentos direto estrangeiro para indústrias que sejam eletrointensivas, que venham produzir os seus bens em território nacional e, com isso, acrescentar mais um layer de investimento direto estrangeiro, de contribuição para o PIB, para que consigamos restaurar a economia. E ficava-me por aqui para não me alongar, senão depois os meus colegas não vão ter tempo de falar. Muito obrigada, Pedro Amaral Jorge. De facto, a eficiência energética e o comportamento dos edifícios, como explicou, é uma das temáticas do PRR português, e por isso passo a palavra ao Santos Ferreira, Santos, para lhe perguntar esta questão do PRR, que prevê fundos para a reabilitação urbana já em 2021, se considera que este investimento pode ser uma oportunidade para o setor ou antecipa alguma preocupação relativamente a estas novas medidas de apoio à área da habitação e da eficiência energética? Muito bem, muito bom dia a todos. Agradeço o convite e cumprimento também quem nos ouve remotamente. É um gosto para a Associação dos Promotores e Investidores Imobiliários estar aqui convosco. Bom, procurando responder a esta pergunta, e estamos aqui também num webinar sobre o Next Generation, iria talvez pegar nesse ponto. Vamos lá ver. O Next Generation, um documento europeu que, aliás, onde o próprio PRR vai também beber e se vai financiar, apela-nos a alguns conceitos de relançamento e recuperação económica, resiliência, criar uma economia mais forte e também tudo depois baseado em crescimentos e numa transição ecológica, verde e digital. Portanto, é daqui que eu penso que temos que partir relativamente a tudo o que seja ao setor imobiliário. E, portanto, daqui poderíamos tirar desde já algumas conclusões. Portanto, no fundo, o que queremos é investimento público que seja indutor de investimento privado, mas a verdade é que entendemos que o PRR, como está neste momento a ser burilado, pode ser uma grande oportunidade, e julgamos que é uma grande oportunidade, mas que corre o risco de vir a ser desperdiçado. E porquê é que eu digo isto? Porque, como disse, o investimento público tem que ser indutor do investimento privado. E, ao olharmos para a atual redação, para a atual estratégia, conceito do PRR, vemos que ele se propõe fazer exatamente o contrário. Parecendo até querer substituir o investimento público ao investimento privado e não
incentivando qualquer iniciativa privada e até pretendendo querer afastar os investidores privados da oferta da colocação de mais habitação. E, portanto, diria que parece estarmos aqui em vista de uma vitamina ideológica. Mas a verdade é que a vitamina não tem que ir só para as entidades públicas. A vitamina tem que entrar na iniciativa privada, porque é na iniciativa privada, é no tecido empresarial que está a verdadeira economia, que está a economia real. Mas eu diria, enfim, penso que isto não é um problema exclusivo quanto ao PRR do setor imobiliário. Vejo até que é, enfim, um comentário generalizado de outros setores de atividade. Mas é muito importante termos isto em conta. É no tecido empresarial e é nas empresas que realmente está a competitividade e a resiliência de um país. Portanto, sem um tecido empresarial forte, sem um tecido empresarial fundamentado em crescimentos sustentados e sustentáveis, de facto não poderemos ter uma economia nem forte e muito menos resiliente. Mas vamos entrar aqui em concreto no tema da habitação, que enfim é o tema que mais me prende. O que vemos em matéria de habitação, conjugado, lá está, com crescimentos resilientes económicos, baseados também em economia verde, o que vemos é alguma falta de investimento estratégico. No fundo, parece-nos até que o PRR acaba por se limitar a um conjunto de medidas imediatistas, de curto prazo, e no fundo até com objetivos muito limitados de recuperação de um Estado português em necessidade, e não vemos, de facto, uma estratégia integradora das empresas e de longo prazo. Quanto realmente à oferta de habitação, o que é que nós temos? Temos investimento público, vindo através do PRR, genericamente para entidades públicas. Nós não somos contra a oferta pública de habitação, somos até muito a favor. Mas o que entendemos, enfim, o próprio Governo já o assumiu, é que ela não vai chegar. A oferta pública de habitação não vai chegar para colmatar a necessidade que há neste momento em Portugal. Veja-se até, por exemplo, um tema muito importante dentro da habitação, que é o arrendamento acessível. Enfim, todos sabemos que não há mercado de arrendamento dinâmico e credível para investir em Portugal, e muito menos que ele seja acessível. E, portanto, o PRR tinha aqui uma grande oportunidade de canalizar dinheiros públicos para dinamizar a escassez da oferta de arrendamento acessível em Portugal. E a verdade é que olhamos para as medidas do PRR em matéria de arrendamento acessível e só vemos reabilitação de edificado público através de investimento público. Não se prevê uma qualquer medida de apoio em matéria de arrendamento acessível para os privados entrarem neste jogo. E, portanto, colocamos a questão. Este dinheiro todo vai para o setor público, mas porquê? Qual é a opção estratégica? Quando nós vemos Espanha aqui ao lado, com um plano de recuperação e resiliência focado nas empresas, focado no tecido empresarial. O PRR tinha a obrigação, tinha o dever de atrair e incentivar a iniciativa privada, nomeadamente no apoio, na colocação de mais oferta habitacional em Portugal. E aqui juntaria a parte do Green. Temos o PRR também focalizado em financiamentos, e aqui era muito importante prever financiamentos verdes à promoção de mais habitação. Porque o PRR, além de se financiar ao Next Generation, vai financiar-se e vai beber a tudo o que é o Pacto Ecológico Europeu, e, portanto, estamos a falar de Green Deal, de Horizon 2020, e tudo o que é o Pacto Ecológico Europeu. E, portanto, entendemos que uma das medidas que realmente deveria estar aqui prevista era o financiamento verde à colocação de mais habitação. E, portanto, tudo em consonância com os diplomas diretrizes do próprio PRR, no fundo é o Pacto Ecológico Europeu. Mas a situação é tão mais grave que, se nós olharmos para outro diploma que também importa conhecer, chamada ELPRE, a Estratégia de Longo Prazo para a Reabilitação de Edifícios, que aliás também faz parte do próprio PRR, e no fundo estamos a falar de uma estratégia, enfim, eu quando ouço de longo prazo tenho sempre medo que seja tão longo e que eu acho que nunca vamos chegar a ver. Mas é uma estratégia para a reabilitação energética do edificado português e para combater a pobreza energética do nosso edificado, e o que vemos é que os investidores privados estão excluídos da própria ELP, além do PRR. E, portanto, eu, enfim, até acho que isto por um lado, é de legalidade duvidosa, é de constitucionalidade duvidosa, e eu diria até um erro, quer dizer, fazer depender
a natureza do sujeito, se é público ou privado, de aceder ao PRR. E, portanto, penso que há aqui algumas questões de legalidade e constitucionalidade bastante duvidosas, enfim, além de facto me parecer ser um erro, porque, como disse e insisto, a resiliência e a competitividade de um país está nas empresas, não está no Estado. E, por fim, deixem-me só dar uma última nota quanto a esta matéria, que nos preocupa também de sobremaneira. Estamos a falar de muito dinheiro. Estamos a falar de cerca de 750 milhões de euros de investimento, portanto, dinheiro público, dinheiro de todos nós, sem quaisquer métricas, sem planos de medição, sem índices de sucesso, sem planos de negócio. Nós já vimos tudo isto acontecer no passado. E não foi bom. E, portanto, já todos tivemos exemplos, inclusive de tentativas experimentalistas de um Estado a pretender fazer o papel de promotor público de habitação, e também já a história se encarregou de dar-nos muitos casos de insucesso e erros cratos no passado. E, portanto, era muito importante que, de facto, o PRR, que é uma oportunidade, não só para o imobiliário, não só para o setor, e não quero aqui ser corporativista, mas para as empresas que precisam de se reinventar, de voltar à atividade, de voltar à atividade com força, capacitadas também financeiramente, é uma pena. Realmente o PRR pode ser uma oportunidade. Penso que na forma como está neste momento a ser traçada, seja uma oportunidade desperdiçada. Temos, porém, a esperança que o Estado português, aliás, bastando olhar para a vizinha Espanha, possa rapidamente arrepiar caminho dessa estratégia que traçou neste primeiro, que eu espero que seja um primeiro draft e que tanto tenhamos um PRR de facto voltado para as empresas. Hugo, muito obrigada. Queria concretizar aqui esta questão, porque abordou a questão do Parque do Público Habitacional para arrendamento acessível não vir a ser suficiente, e para quem nos esteja a ver e possa não ter um enquadramento mais profundo sobre este tema, só dar-vos aqui um exemplo de que para a resolução de carências habitacionais estão previstas, está previsto um montante de 1.251 milhões de euros que será atribuído aos municípios em forma de subvenção, como financiamento integral a custo perdido. Portanto, daí também esta explicação da parte da API disto ser fundos que se destinam à parte pública e não ao privado. De que forma é que os privados poderiam ser incluídos nesta estratégia e fazerem parte desta estratégia? Ou seja, mais... poderemos dar alguns exemplos de tipo de apoios que deveriam receber, mas também como é que deveriam ser incluídos para que, de facto, o objetivo, que é o de haver habitação acessível, seja cumprido. Muito bem. Vamos lá ver. Realmente, um dos temas da habitação em Portugal, e enfim, eu penso que hoje é unânime esse entendimento, uma das grandes formas de colmatar a escassez de habitação é também através do mercado de arrendamento. Entendido, enfim, seja por entidades públicas, privadas, da esquerda, à direita, há este entendimento que, de facto, o mercado do arrendamento será certamente uma boa forma de encontrar essa solução. E, portanto, a pergunta que, aliás, já foi feita pelo próprio Governo é como é que nós podemos tornar o mercado do arrendamento, o mercado de renda acessível em matéria de habitação, atrativo. O Governo já colocou esta questão. Mas é muito simples responder. Vamos lá ver. Desde logo, há aqui um disclaimer que eu gostaria de fazer. Portanto, a Associação dos Promotores Imobiliários e os próprios promotores imobiliários farão sempre parte da solução e nunca do problema. E nós, há muito que dizemos, nós queremos fazer parte das estratégias públicas de habitação no nosso país. Estamos cá para isso. Queremos investir. Além do mais, a Associação, muito recentemente, há semanas, fez o seu Investment Property Survey trimestral, onde perguntámos aos promotores imobiliários se o mercado de arrendamento era ou não sua intenção de investimento. E a resposta foi clara. 73% dos promotores imobiliários disseram que o mercado do arrendamento é uma atividade atrativa ou muito atrativa. Vírgula, mas com o atual status quo legislativo e fiscal é praticamente impossível entrarmos nesse mercado. E, portanto, temos aqui uma oportunidade, temos aqui um setor de atividade onde os promotores imobiliários dizem que querem entrar, que, aliás, basta olharmos a nível europeu, o mercado de arrendamento é uma das principais dinâmicas e tendências da Europa, que nós chamamos na gíria o Build to Rent, que no fundo é fazer promoção imobiliária, construir para arrendar em longa duração, mas enfim, hoje assumem-se uma série de anglicanismos e nomes novos, agora é o chamado Build to Rent. E, portanto, Build to Rent é para 73% dos inquiridos, de facto, muito interessante. Mas nós sabemos, portanto, temos o interesse dos privados e temos um problema público para resolver, que é a falta de acesso à habitação. E essa falta de acesso à habitação prende-se com, eu diria, quase com este só problema. A questão dos preços altos. Os preços subiram. E, portanto,
Os preços quando é que sobem? Lei do mercado. Quando há pouca oferta e há muita procura, o preço naturalmente sobe. E, portanto, é aqui que nós temos que trabalhar. E nós elencamos 4 eixos estratégicos muito simples, muito claros para resolver o problema do aumento dos preços e, portanto, por sua vez, o aumento da oferta da escassez de habitação. Primeiro, eixo estratégico. Temos de disponibilizar mais matéria-prima. Temos que ter mais edifícios para reabilitar e mais terrenos para construir. Temos que também reduzir e simplificar os licenciamentos, porque nós sabemos, no caso de Lisboa, onde vivemos algum caos de licenciamento, e, portanto, no fundo, com cada ano de atraso de licenciamento, estamos a atrasar a colocação de mais oferta no mercado. E, portanto, atrasando a entrada do produto no mercado, ele torna-se mais caro porque se torna mais escasso. Simples. Também temos que criar aqui um ambiente propício a quem investe. O enquadramento jurídico e fiscal atrativo, credível, perceptível e previsível é o principal fator de entrada do investidor no nosso país, seja ele nacional ou seja internacional. E depois melhorar realmente a atuação da nossa justiça, como sabemos, é um dos principais entraves aos investidores, a morosidade da nossa justiça. Portanto, estes são os 4 eixos estratégicos, muito simples. Mas a verdade é que o que nós temos visto no passado recente são medidas, eu diria até, se quisermos, não quer ser muito duro, mas eu diria quase até experimentalistas. Medidas que, no fundo, vamos lá ver, nós temos um pacote de habitação delineado há anos que ainda não teve nenhum fruto. Portanto, foi uma medida experimentalista. E a verdade é que essas medidas têm procurado atuar sempre mais do lado da oferta que do lado têm procurado atuar sempre mais do lado da procura do lado da oferta. Tem que ser ao contrário, nós temos de trabalhar mais do lado da oferta e não tentar regular a procura. E, portanto, o que é que nós temos visto por parte dos nossos governantes? Tentativas de condicionamento do mercado, tentando limitar preços. Uma legislação cada vez mais desequilibrada em matéria de arrendamento e, portanto, completamente desequilibrada para o lado dos senhorios. Uma tentativa de uma intervenção cada vez mais direta na produção, substituindo a iniciativa privada em concorrência desleal e com modelos, eu diria, inviáveis, não vimos até agora nenhum sucesso. E uma tentativa de redução da procura, limitando a entrada dos investidores. Pois estas tais medidas experimentalistas públicas, o que têm acabado por fazer, no fundo, são criar mais danos que resolver o problema da habitação. E isto acontece em Portugal há décadas. Aconteceu com o congelamento das rendas, está a acontecer recentemente com a reversão que se tentou fazer ao descongelamento das rendas, mas não é Portugal, não é caso único. Veja-se Berlim. Berlim, há coisa de um mês, tentou limitar o mercado, tentou congelar, aliás, congelou o mercado de arrendamento e sabem o que aconteceu em Berlim? Os preços aumentaram brutalmente, porque só beneficiou quem já tinha arrendamento, os mercados que estavam, os focos que estavam fora do mercado, subiram exponencialmente o preço. Portanto, tentar mexer na procura, de facto, está comprovado que não é a solução. Mas vamos lá ver. Vamos agora ao dia de hoje. Temos Portugal, temos um país, temos um governo que está apostado na produção de habitação acessível. E temos os 774 milhões para reabilitação e construção de um edificado para habitação a custos acessíveis. Mas eu volto a referir este ponto. O governo já referiu que mesmo este valor não vai ser suficiente para colmatar a oferta. E, portanto, os 774 milhões não vão ser suficientes para dar habitação a todos os portugueses. E, portanto, perguntamos, mas se o governo já assumiu esse problema, que não tem recursos necessários para a necessidade que há, porque é que não canaliza esforços e recursos para, no fundo, incluir os privados nessa guerra que é a guerra de todos, que é criar mais habitação para os portugueses? E, portanto, em resumindo, para não vos maçar muito mais com este tema, temos, como disse no início, promotores imobiliários que veem no segmento do arrendamento acessível uma oportunidade de negócio. E, portanto, temos uma oportunidade que não podemos descurar. No entanto, todos estes anúncios, PRR, anúncios de políticas de habitação, pacotes de habitação, o que vemos é transformado em projetos não concretizados, em estratégias ideológicas sem consequências na vida real das empresas e das pessoas, e, além do mais, com medidas que me pergunto eu a mim, quem é que é o privado que pretende entrar num país, num setor, onde o seu principal concorrente é o Estado? Com modelos de negócio que não são conhecidos, aliás, como disse, o PRR não tem métricas nem planos de negócio conhecidos. E que provavelmente esses negócios até são inviáveis
e que será o Deus dará. Portanto, não vai haver privados, realmente, com esta situação, a pretender entrar, avançar com projetos concluídos. Porque vamos lá ver, eu intenções de investimento em Portugal vejo muitas. E temos os principais players do mundo a querer vir fazer arrendamento em Portugal. Mas alguma coisa tem que mudar. E, portanto, como última nota final, e completamente final, volto a 4 eixos fundamentais, notas muito concretas para criar mais habitação acessível em Portugal, onde o Next Generation, do PRR e a ELP, tem que vir trabalhar. E, portanto, última nota, 4 pontos finais. Temos que disponibilizar o vasto património público, seja em edifícios ou em terrenos, vendidos a privados, e, portanto, o Estado tem que vir a jogo nesta guerra, vendidos a privados de forma condicionada, claramente destinado ao mercado do arrendamento, seja tanto pela construção nova, seja pela via da reabilitação. Temos também que apostar na urbanização de terrenos expectantes nos centros das cidades. Os centros das cidades têm ainda muitos terrenos expectantes que podem ser destinados a colmatar este tipo de ofertas. E, portanto, também tem que vir a jogo esta guerra. E depois, 2 últimas notas. Simplificar licenciamentos e criar um pacto de regime legislativo e fiscal para a questão do arrendamento. Nós não podemos ter um pacote de arrendamento, a legislação chama-se o NRAU, novo regime do arrendamento urbano. Estamos a falar de um regime, só para terem ideia, que é alterado mais de uma vez por ano. Na última década, o NRAU foi alterado mais de 10 vezes. Portanto, não há nenhum investidor que consiga, com plano, como um projeto de arrendamento, é um projeto que dura 10 anos, pelo menos, ou 20. E, portanto, temos que ter, de facto, um pacto de regime credível, estável e duradouro. Com isto, conseguiríamos, de facto, responder à pergunta que o Governo colocou, como é que se torna a renda acessível e atrativa, é com estas 4 medidas que aqui agora vos relatamos. Muito obrigada. A API referiu aqui a questão do PRR espanhol e da importância que Espanha está a dar aos privados, não só em termos de fundos, mas em termos da própria participação dos privados naquilo que são as opções estratégicas e para uma melhor execução daquilo que será o PRR espanhol. Deixa para passar a palavra ao Paulo Reis, diretor-geral da EFI Grupo, conhecedor dos temas técnicos nas candidaturas a fundos, tendo em conta também a vossa experiência em Espanha e aquilo que estão a conseguir em Espanha, pedir-lhe também que incluísse aqui alguma dessa informação para completar o que tem vindo a ser dito pelos restantes 2 oradores. O que é que o tecido empresarial português pode esperar efetivamente em termos de apoios da próxima década e que fatores é que devem ter em conta nas suas definições estratégicas para conseguirem ir ao encontro deste grande pilar da transição climática? Bem, antes de mais, bom dia a todos. Também agradecer a todas as pessoas que estão a assistir ao evento e aos meus caros colegas oradores, que foram 2 intervenções bastante pertinentes e até bastante pedagógicas sobre estas temáticas. Eu gostaria, se calhar estamos aqui a falar da questão da transição climática e acho que era importante também darmos aqui alguns dados. Falamos muito do PRR, mas acho que não concretizamos efetivamente aquilo que está contemplado em termos dos eixos estratégicos e as dotações orçamentais que estão destinadas para a transição climática. E eu aqui, se calhar, gostava só de fazer este enquadramento, que existem 3 eixos estratégicos definidos no PRR, pelo menos a versão que é conhecida, eventualmente há de haver agora uma nova versão até o final de abril, mas esses 3 eixos estratégicos são compostos pela mobilidade sustentável, que tem cerca de 1 bilhão de euros alocado, a descarbonização e a bioeconomia, que tem cerca de 865 milhões de euros, e a eficiência energética e renováveis tem também aproximadamente 991 milhões de euros. Okay? Por isso, mais uma vez, 3 eixos estratégicos definidos no PRR e que somados dá cerca de valores aproximados de 2,8 mil milhões de euros para os próximos 3 anos. Tá bem? Aqui estamos a falar especificamente do PRR, não estamos a falar depois da transição justa e tudo que será o Portugal 2030, que isso depois são outras dotações e outros enquadramentos. Eu gostaria também só de acrescentar aqui, acho que era também um dado importante, para além do PRR, existe também aqui que é o Plano Nacional de Investimentos, o chamado PNI 2030, e que também está elencado em algumas áreas estratégicas e que acho que era importante também
que as pessoas tivessem conhecimento de algumas delas e quais é que são os valores que nós estamos a falar. Tendo sempre presente, e vou sempre reforçar isto, que no PRR existem 2,8 bilhões de euros para a questão da transição climática e naquilo que é o PNI 2030, para as redes de energia, estamos a falar de 1,9 bilhões de euros, por isso, mais uma vez, tudo que tem a ver com a parte das redes. Na questão do reforço da produção da energia, estamos a falar de 9,1 mil milhões de euros para reforçar a produção da energia. E na questão de eficiência energética, estamos a falar de 2 mil milhões de euros. Ou seja, somando estes 3 eixos estratégicos em termos daquilo que é o Plano Nacional de Investimentos, estamos a falar de um volume de 13 bilhões de euros até 2030. Por isso, voltando um pouco atrás daquilo que eu tinha dito, 13 bilhões de euros do PNI, mas depois temos 2,8 mil milhões de euros dentro do PRR para financiar também aquilo que será o Plano Nacional de Investimentos. Outro dado que acho que era importante as pessoas também perceberem é que dentro daquilo que é o PRR, 70% do valor da dotação orçamental geral que está alocada vai ter que estar comprometida entre 2021 e 2022. Ou seja, nós, este ano e no próximo ano, temos que ter já projetos concretos que representem 70% do valor do PRR. Pronto. Acho que isto são dados que são importantes, que é também, acho que estratégico, podemos falar sobre eles e metê-los em cima da mesa, perceber que realmente quais é que são, como eu referi, aquilo que são os eixos estratégicos dentro do PRR, aquilo que é o PNI, e depois, por último, perceber que nós temos realmente uma janela temporal muito, muito pequena para podermos fazer este enquadramento dos projetos e depois o seu financiamento. E aqui, Maria, gostava realmente de pegar naquilo que foi a tua deixa, e agradeço também essa questão, não querendo dizer que os nossos colegas espanhóis, os nossos vizinhos espanhóis, sabem fazer as coisas melhores do que nós, mas, em boa verdade, o Espanha Puede, que é o equivalente do PRR português, tem 5 vezes mais em termos de dotação relativamente ao nosso PRR, mas eu, efetivamente, não gostava de focar nos... Porque, apesar de serem 5 vezes mais em termos de valor, acho que aquilo que nós temos que focar é que o Espanha Puede está muito, muito direcionado para aquilo que são as empresas, o que é o turismo, a cultura, o desporto, mas mais especificamente nas ferramentas que foram criadas, novas ferramentas foram criadas naquilo que poderá ser considerado uma colaboração muito estreita entre o público e o privado para transformar a economia espanhola. Também. Só para terem uma noção, em termos daquilo que nós estamos a falar no Espanha Puede e as dinâmicas que foram criadas no nosso país vizinho, em termos daquilo que são as empresas, que poderão ser as empresas de maior dimensão, já sinalizaram um caldo de investimento de 100 mil milhões de euros, que foram, mais uma vez, como eu referi, o governo espanhol estimulou esta co-criação, este co-desenho destas iniciativas e foram criadas as que foram chamadas as manifestações de interesse. Ao fim e ao cabo, estamos a falar de projetos multi-stakeholder que englobam tanto a parte pública como a parte privada, tanto em termos setoriais ou até mesmo em clusters, e mais uma vez refiro que foram 100 mil milhões de euros de intenções de investimento em áreas completamente estratégicas, desde a mobilidade elétrica, a economia circular, o 5G, a microeletrónica, o hidrogênio, que também é um tema que nós já foi falado aqui, e tudo tem a ver com a parte da mobilidade sustentável. Só também um outro ponto, em termos daquilo que é a coesão territorial. O Ministério do Desafio Demográfico em Espanha também recebeu milhares de propostas, mais uma vez, em consórcio entre diversos atores, para travar aquilo que é o despovoamento dos municípios com menos habitantes. Por isso estamos a falar não só naquilo que é a dimensão privada e de investimento puro no que poderá ser a mobilidade sustentável, a transição climática e tudo mais, mas depois também indo à dimensão daquilo que é a coesão territorial, que acho que é cada vez mais premente
ainda no outro dia estávamos a discutir que em Portugal aquilo que é considerado no interior representa uma grande percentagem do território nacional, por isso é algo que também deveria ser tendo em conta. Está bem? Por fim, só mais duas notas que relativamente ao Ministério da Indústria espanhol foram mapeados 750 grandes consórcios, está bem? Em que, mais uma vez aqui o reforço, foram mobilizados fileiras inteiras, desde o agroalimentar, o automóvel, o turismo e especificamente também a aeronáutica e o espacial. Por isso, como podemos ver com estes números, tanto o governo espanhol, como o setor privado, como o setor público, através de dinâmicas de co-desenho e de novas ferramentas de parcerias público-privadas, por assim dizer, já tem uma foto bastante real daquilo que é a intenção de investimento no país. Sendo que isto, obviamente, vai poder ajudar tanto os atores públicos naquilo que são a definição das estratégias do país para o investimento em determinados setores, como depois também para o setor privado poder perceber que realmente há uma parte do governo espanhol em toda esta questão de envolver as empresas no desenho do próximo programa. Como última nota, no final de 2020 foi também aprovado por Real Decreto medidas urgentes para quê? Exatamente para eliminar tudo o que são as barreiras administrativas, para não atrasar aquilo que será a contratação e execução dos projetos financiados pelo PRR. Está bem? Por isso, como podem ver, existe toda uma dinâmica, existe todo um país, existem vários setores, mais uma vez uma parceria público-privada para pôr este plano em movimento, porque realmente vamos ter 2 anos em que 70% do orçamento vai ter que estar alocado. Por isso, a minha mensagem seria: temos que ser proativos, temos que olhar para aquilo que são o nosso roadmap de investimento que queremos fazer, eu diria até a curto, médio prazo e não a longo prazo, e tentar perceber de que forma é que nós podemos aproveitar o PRR português quando estiver na sua versão final, se bem que já existe uma versão que é pública, e alinhar as estratégias de investimento das empresas relativamente àquilo que são os eixos estratégicos definidos pelo plano. Muito obrigada, Paulo. Tenho aqui uma questão, um desafio para lançar igual para os 3 oradores. Antes queria só reforçar o apelo do Pedro Amaral Jorge para que nos enviem as vossas questões, porque temos aqui alguns minutos para poder responder a algumas perguntas e portanto, era ótimo poder contar com a vossa participação também e os contributos dos nossos oradores para vos esclarecerem. O desafio que vos lanço tem a ver naturalmente com a questão da transição climática e a pergunta, se calhar começava pela APREN, é se as medidas e as estratégias que estão a ser montadas vão permitir efetivamente que construamos o caminho para alcançar os objetivos do Green Deal, sendo que a própria APREN já tem outros objetivos ainda mais ambiciosos. Portanto, são as estratégias e as medidas que estão a ser pensadas e aplicadas são suficientes ou precisaremos de outro caminho? Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que nós temos que distinguir aí 2 âmbitos geográficos dessa questão. Um é o espaço europeu, outro é o espaço nacional. Eu acho que em termos do espaço nacional e das estratégias, desde o roteiro para a neutralidade carbónica 2050, Plano Nacional de Energia e Clima, Estratégia Nacional para o Hidrogênio, a estratégia para os edifícios. Ou seja, há aqui um conjunto de formulação de estratégias que, no meu entender, para o tempo em que foram produzidas, eu acho que estão suficientemente boas para aquilo que é preciso para termos um plano e um caminho para alcançar as metas. Agora, todos nós que andamos nesta vida há muitos anos sabemos que a estratégia, a formulação é um exercício importante, mas o diabo, entre aspas, está na implementação da mesma, não é? Porque quando nós formulamos uma estratégia é absolutamente impossível conseguir identificar todas as restrições que vão ser colocadas à implementação dessa estratégia. Portanto, o que eu acho que nós temos de ter em atenção é o levantamento das principais barreiras à implementação dessa estratégia e, por exemplo, como eu referi há pouco, o Plano Nacional de Energia e Clima e a Estratégia Nacional de Hidrogênio, para dar um exemplo, vamos ter que modernizar todas as instituições que dão pareceres vinculativos sobre os processos de licenciamento, é fundamental, e depois como é que as instalações vão ser verificadas, auditadas, ou seja, toda essa, no fundo, necessidade
do papel do Estado, que é de regulação, e eu aqui não fomentei há pouco, como o Hugo referiu, porque o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, tirando uma componente para o hidrogénio, não tem qualquer verba atribuída às renováveis, e eu entendo porquê, porque hoje a migração tecnológica para tecnologias renováveis é perfeitamente bancável em mercado naquilo a que há potência solar e eólica diz respeito, mas ainda temos muito caminho para discutir em termos de mecanismos de estabilidade, porque é contraintuitivo, mas quanto mais fortes forem os mecanismos de estabilidade dos países, mais barata é a produção de eletricidade renovável que não recorre a custos variáveis. Portanto, a lógica é esta. E as estratégias, respondendo à sua pergunta, em termos de conclusão, acho que estão bem formuladas, vão precisar de otimização e vão precisar de melhoria, mas acho que é um muito bom ponto de partida. Tenhamos sempre em atenção que formular estratégias é muito mais simples do que implementá-las. E nós vamos cá estar os 10 anos para as implementar. E, portanto, as estratégias têm que ser iterativas, ou seja, eu formulo, implemento, vejo obstáculos, volto à formulação, formulo novamente, implemento, e isto tem que ser feito assim. Mas temos que estar todos cientes que o caminho é possível, mas está longe de ser fácil. E, portanto, há aqui toda uma coesão necessária do ponto de vista empresarial, do ponto de vista do setor público, que é necessária, porque se nós, entre aspas, estivermos apenas a olhar para os nossos problemas dentro do nosso castelo, isto vai ter muita dificuldade em ser implementado. E aí Portugal perde uma oportunidade única de conseguir aqui, juntamente, como já foi referido pelo imobiliário e por outras áreas do turismo e da restauração, ter aqui um setor, que é o setor energético e a captação de indústrias eletrointensivas para este país e inverter o seu ciclo económico dos últimos 20 anos. E se nós não tivermos a capacidade de perceber isto, então temos aqui um problema em mãos que é absolutamente necessário ser resolvido. Obrigada. Hugo, quer completar? Sim, um bocadinho nesse seguimento, enfim, respondendo à pergunta, quanto ao imobiliário, diz respeito, eu penso de facto que temos que lutar por criar um roteiro verde do nosso edificado. E isso passa por um aspecto que eu referi há pouco na minha intervenção, das minhas intervenções iniciais, mas de uma forma mais en passant, que posso agora explicar um bocadinho melhor, que passa realmente pelo financiamento verde. E, portanto, indo às bases de tudo o que é os quadros nacionais e comunitários que estão neste momento, enfim, que são hoje vulgarmente conhecidos como a bazuca, incluindo a própria bazuca. E, portanto, o que esses documentos e o que essas estratégias apelam, penso que realmente prevê o que se chama, na gíria, os chamados green bonds, é, de facto, a criação passa também aqui pela criação deste roteiro verde para o imobiliário. Ou seja, nós temos que colmatar a pobreza energética dos nossos edifícios, temos que ter resiliência da nossa economia, temos que ter um crescimento económico sustentado e temos que fazer muitos improvements em matéria de eficiência energética do nosso edificado. E, de facto, se estes dinheiros públicos prevêem canalização de recursos através de financiamento, uma das medidas que seria absolutamente vital criar e dinamizar era a criação dos tais financiamentos verdes. Não é uma coisa nova, não estamos a inventar a roda, é uma coisa que existe em todo o mundo, e existe inclusivamente em Portugal. Veja-se, só basta olhar para o nosso mercado de capitais, para a Euronext de Lisboa, e existem já a emissão de dívida bonificada, chamado Green Bonds, que, aliás, vão beber a outras estratégias europeias da ESG, Environmental and Social Governance, que, como sabem, a partir de agora vai ser uma obrigação, já era, mas vai ser uma obrigação também legal em matéria comunitária e em matéria nacional. Transpusemos uma diretiva comunitária nesse sentido. E, portanto, se conseguimos montar um sistema de financiamento verde à promoção imobiliária, em que, no fundo, estamos a incrementar a eficiência energética dos nossos edifícios, eu penso que essa seria, de facto, uma das grandes medidas que PRR, via Banco de Fomento, e aqui o Banco de Fomento terá um papel certamente importante, penso que aí sim estaríamos a conseguir atingir, não todos, mas alguns dos objetivos destes documentos nacionais e comunitários para a criação deste roteiro verde do nosso edificado e, acima de tudo, combater a pobreza energética dos nossos edifícios. Obrigada. Paulo, da experiência que têm com as empresas, com o setor privado, há algum feedback que tenham recebido também neste sentido?
Eu julgo que as empresas estão bastante apreensivas pela falta de definição em termos de calendarização do que é que poderá acontecer. Não é? Fala-se muito na questão do portal que vai existir, o portal da transparência, onde nós vamos poder ver também quais é que são todas as candidaturas e tudo mais que existe. Mas efetivamente o que faz verdadeiramente falta é ver previsibilidade naquilo que são as oportunidades de financiamento que possam existir. Não é? Como todos nós sabemos, em tudo que é do nosso dia-a-dia também, nós sabemos que quando queremos investir em algo, seja numa casa ou num carro, seja do que for, temos que cumprir determinados requisitos e há determinados prazos que nós temos que respeitar. E neste caso, quando estamos a falar de empresas que têm carteiras de investimento na ordem dos milhões de euros, quer dizer, isto não é uma decisão que se possa tomar no mês. Não se pode ter um aviso de abertura agora em março e a fechar, agora em abril e a fechar em maio, quando as empresas realmente têm roadmaps de investimento a médio e longo prazo. Não é uma decisão que caia assim do nada. Eu gostava também só de reforçar também outro tema, que e acho que isto é algo que também a generalidade dos portugueses deveriam ter este conhecimento e este fator pedagógico. Nós temos, efetivamente, grandes centros de conhecimento e de saber em Portugal. Temos os centros de interface, temos os laboratórios associados, temos agora os laboratórios colaborativos, que foram impulsionados pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, Manuel Leitor. Temos os clusters, temos os centros tecnológicos, quer dizer, existe aqui todo um conjunto de atores que efetivamente, eu acredito que tem muito potencial para poderem contribuir para estas novas dinâmicas e que regra geral também não são auscultados ou não são tidos em conta nestas dinâmicas, está bem? Posso-vos dar alguns casos de entidades portuguesas, sejam elas universidades ou até laboratórios associados, que participam ativamente naquilo que são os programas europeus, tanto que foi no 7º Programa Quadro como no Horizon 2020, e que são entidades conceituadíssimas, quer dizer, conseguem entrar em consórcios altamente competitivos, com taxas de financiamento muito, muito boas, e estão a produzir este conhecimento e este saber. Por isso, conseguem fazer isto numa dinâmica europeia, imagina o que é que nós não conseguimos fazer como país. Por isso, mais uma vez, e reforçando só a mensagem que eu tinha feito antes, acho que tem que se estreitar cada vez mais esta relação entre o público e o privado e criar cada vez mais estas dinâmicas de co-criação ou parcerias público-privadas, como queiram chamar, ou o branding queiram dar, mas acho que isto faz falta e faz sentido. Obrigada. Já temos aqui algumas questões por quem nos está a ver. A primeira dirigida tanto à APREN como à API está relacionada com a burocracia. A burocracia no licenciamento, seja na área de energias renováveis, seja no imobiliário, é constrangedor, é inibidor do investimento da retoma económica e pode inclusive pôr em causa a execução do PRR. É um problema ao nível do Estado, municipal ou de ambos? Quais são as sugestões das duas associações para melhorias? Bom, eu, se o me autorizar, vou primeiro, porque a palavra é fácil, é o verbo simplificar. Nós temos que simplificar. E o que é que nós temos que simplificar? Vamos voltar ao pouco à estratégia. Eu, quando desenho uma estratégia, tenho que perceber que problema é que vou resolver. E nós continuamos a resolver o problema do licenciamento do passado, em que nós demorámos 20 anos para instalar cerca de 10 a 12 gigawatts de potência, e neste momento temos um Plano Nacional de Energia e Clima que é oriundo de todo um alinhamento dos Estados-membros, e vamos ter que o executar. O que é que significa simplificar? Eu vou ter que mudar os processos dentro destas entidades, vou ter que mudar os sistemas de informação, vou ter que capacitar as pessoas a trabalhar de nova forma, vou ter que ter accountability dos responsáveis dos processos em cada etapa, vou ter que ter transparência de quanto tempo é que as entidades efetivamente demoram e precisam para cada uma das etapas, e as entidades vão ter que ser responsabilizadas quando as coisas não acontecem no prazo que lhes é determinado. Obviamente, vamos ter que apetrechar estas instituições com sistemas de informação, com processos de consultoria para otimização de processos e com mais pessoas, porque nós não podemos
perder de vista, e eu não vou falar em imobiliário porque é algo que eu não entendo nada, a não ser dono de uma hipoteca de uma casa, nós temos que perceber aqui que, efetivamente, a receita fiscal que esta captação de investimento privado vai permitir agregar ao país, se for bem desenhada e implementada a estratégia, é tal que justifica perfeitamente um aumento da despesa pública para que estas instituições estejam devidamente apetrechadas para que possam cumprir os seus prazos em termos daquilo que é o necessário licenciamento. Porque um financiador, quando compromete o seu dinheiro, aquilo não fica ali dentro do cofre à espera que um dia apareça a oportunidade, porque todos os dias há novas oportunidades para utilizar aquele dinheiro e Portugal não está sozinho no mundo e compete. Eu já nem vou mais longe, só no espaço ibérico vai haver alguém que vai ter uma alocação concreta para aquele investimento nas condições que o investidor pretende e no prazo que pretende. Portanto, nós temos que simplificar. E simplificar para não ser exaustivo nesses 5 pontos que eu referi. Processos, sistemas de informação, pessoas, accountability e transparência. Tal e qual, não poderia dizer melhor, portanto, sublinho, realço, subscrevo, assino por baixo, portanto, é exatamente isto. E, portanto, o que se aplica ao setor das energias renováveis aplica-se ao imobiliário e, no caso, ao licenciamento urbanístico, e, portanto, é exatamente estas medidas que foram referidas, portanto, não há nada a acrescentar. Acrescentaria só um pequeno ponto. Além de simplificar com todas estas medidas, no licenciamento urbanístico, tem que se criar também um ambiente propício a quem investe. Ou seja, temos que acabar com esta tendência de anos de estarmos as costas voltadas uns para os outros. Não, tem que se criar uma estratégia comum entre o público e o privado, tem que se criar uma estratégia de criação das cidades do futuro, e isso, por exemplo, é um dos lemas da nossa própria associação, a criação das cidades do futuro, e a criação das cidades do futuro só se faz em ambiente de parceria, em ambiente de trabalho conjunto, colaboração estratégica, agregadora, e é isso que falta muito nas nossas câmaras. Não em todas, e ainda bem, temos já bons exemplos de câmaras municipais que estão a trabalhar em conjunto e para o setor privado, e temos que acabar também com aquela tendência das nossas entidades públicas que as empresas é que trabalham para as entidades públicas. Não, as entidades públicas é que trabalham para as empresas. É o contrário. E é esse o paradigma que nós temos que mudar no licenciamento urbanístico. Até porque, posso-vos dizer, o atraso do licenciamento urbanístico, a complexidade, a imprevisibilidade, a burocracia e tudo o que isso traz de nefasto, desde a corrupção, opacidade, enfim, é um dos principais atrasos do nosso país. Vocês olhem para o índice de competitividade, para o ranking de competitividade de Portugal com os outros países, e Portugal lá vai conseguindo subir alguns rankings, pois sabem quais são os 2 únicos pontos negativos que Portugal tem no ranking de competitividade, é precisamente burocracia e impostos. E, portanto, isso atrasa-nos. E nós temos que resolver esse problema. E depois há um outro problema que eu acrescentaria, que é realmente o licenciamento, é um dos principais fatores de atraso de mais colocação da oferta no mercado. Porque vocês sabem que nós temos um estudo que fizemos para saber qual é o impacto de cada ano de atraso do licenciamento. Cada ano de atraso do licenciamento tem um impacto de 500 euros no metro quadrado de preço de venda final. Portanto, uma pessoa, se quiser comprar a sua casa a 2.500 euros no metro quadrado, vamos supor, cada ano de atraso de licenciamento, passamos de 2.500 para 3.000, 3.000 para 3.500, 4. E isso tem muito a ver, por exemplo, com a colocação de habitação acessível. Porque a habitação no segmento alto, no segmento luxo, tanto paga 5, como paga 10, como paga 20 mil euros no metro quadrado. Mas a classe média não paga mais do que 2.500, 3.000 euros no metro quadrado. E isso é muito importante. Portanto, realmente um dos grandes fatores de não termos habitação em Portugal chama-se atraso nos licenciamentos, chama-se a burocracia, que é preciso, de facto, resolver. E aí a culpa não é só das autarquias, respondendo também à pergunta, é também uma falta de estratégia do país e, portanto, a nível do Estado Central. Porque realmente a vontade tem que partir dos autarcas, mas também tem que haver muita vontade política para resolver este problema. E, de facto, não temos visto essa vontade política, nem do Estado Central, nem de muitas das nossas autarquias, não todas, saliente, temos já bons exemplos que estão a funcionar. Posso só acrescentar uma coisa que o referiu antes de passar a palavra? Há 2 burocracias que nós temos que acabar. Uma é a resultante da desorganização e da falta de processos, e a outra é aquela que é criada por design. São ambas que temos que acabar com. Que ambas impedem que isto avance de 2 formas distintas e com impactos distintos. Obrigada. Já ultrapassámos ligeiramente a duração deste webinar, mas gostava que tentássemos responder a uma última questão. Julgo que estará mais direcionada para a PREN e eventualmente também para a EFI Group. Qual é a configuração ideal de investimento para o sistema de energia até 2050, a partir de um contexto sustentável abrangente, considerando diferentes tecnologias
e recursos energéticos flexíveis. Bom, se eu percebi a pergunta, o investimento será sempre de origem privada e como oferta ao mercado de consumidores de todas as fontes de energia, sejam elas térmicas, elétricas ou outras, cujas origens sejam renováveis, e que todo o enquadramento e a operação dos operadores liberalizados no mercado tenha os mecanismos de suporte e de estabilidade suficientes para que nós consigamos sempre, do ponto de vista de engenharia financeira, otimizar e reduzir os chamados levelized cost of electricity, of storage, of hydrogen, e desculpem-me uma vez mais o anglicismo, mas é isso que nós temos de ter em linha. É isto, nós temos aqui, e eu vou puxar aqui a brasa à sardinha da Ibéria, até porque há estudos nesse sentido, que eu estou totalmente disponível para os divulgar, se alguém os pedir. Portugal e Espanha, no paradigma energético antigo dos hidrocarbonetos, eram países que tinham dificuldade em competir com outros países com hidrocarbonetos mais baratos. Esse mundo acabou. Neste momento, Portugal e Espanha têm a maior capacidade renovável em termos europeus e com isso conseguem atingir levelized cost of, como eu referi há ponto, muito competitivos com todas as outras zonas europeias. E, portanto, como o mercado está absolutamente regulado do ponto de vista dos operadores de rede e dos gestores globais do sistema e é absolutamente liberalizado do ponto de vista da oferta de eletricidade, de energia térmica e outras equivalentes, nós temos que ter a intenção aqui esta questão, como já referimos, regulação clara, alinhamento fiscal com alinhamento da política energética definido, mecanismos de estabilidade e explicar às pessoas que isto efetivamente não é, como muitas vezes é tratado na imprensa de forma demagógica, mas é efetivamente uma ciência financeira com a qual é passível de demonstrar, quanto mais estável for um enquadramento regulatório, um enquadramento político, um alinhamento da política fiscal com a política ambiental, mais barato é produzir qualquer bem, nomeadamente eletricidade ou calor ou mesmo hidrogênio verde. Eu, se me permitem, gostava só de complementar que acho que os instrumentos e as tipologias já existem, não é? Quer dizer, estão identificadas e algumas delas até já testadas no passado. Eu gostaria só de, se me permitir, o Pedro Jorge pegar nas suas palavras, e acho que a palavra de ordem aqui seria realmente era simplificar e desburocratizar as coisas, porque há intenção de investir, isso é óbvio. O problema depois são todos os entraves que são colocados, sejam eles de natureza política, regulamentária ou fiscal, ou seja lá o que for, mas se conseguíssemos tirar todas estas barreiras, ou estas barreiras de entrada ao investimento e ao financiamento, acho que as coisas eram muito mais céleres. E por fim, só como última nota, acho que realmente também deveria-se criar alguns não sei qual é que é o termo correto, em Portugal vão ser criadas zonas tecnológicas livres, em que se possibilita determinados players poderem fazer experimentação, quer dizer, em vez de criarem num projeto altamente disruptivo, que está num estado da arte muito para além daquilo que existe, não terem que correr o risco de uma forma solitária e sozinha. Haver um conjunto de stakeholders e de players que assumam esse risco partilhado, incluindo o próprio governo e outras entidades também. Muito obrigada. Chegou então a altura de encerrarmos esta sessão. Queria agradecer a presença dos oradores e o contributo que aqui trouxeram. Agradecer também a quem nos acompanhou durante esta hora. Esperamos que os contributos tenham ajudado a uma melhor clarificação do momento e desafio único que vivemos. Um bom dia a todos e muito obrigada. Bom dia. Muito obrigado. Obrigado. Até à próxima. Obrigado.